Com o avanço da vacinação e a volta gradativa de algumas atividades comerciais, o PIB brasileiro começa a mostrar sinais de crescimento. O Produto Interno Bruto, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país e serve para medir a evolução da economia, cresceu 1,2% no primeiro trimestre deste ano, um resultado acima do esperado. Os dados foram divulgados nesta semana pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A alta de 1,2% foi registrada na comparação com o último trimestre de 2020. Na comparação com o mesmo período do ano passado, a alta foi de 1%. E nessa comparação, a agropecuária teve um papel importante, cresceu 5,2%. Esse desempenho foi puxado por grãos como soja e arroz. A soja, como o arroz, trouxe realmente a eficácia que precisa por duas circunstâncias. Uma pela produtividade e tecnologia utilizada no campo, com sustentabilidade, que é a economia, que é a social e o meio ambiente. Esses três pontos são essenciais para que você possa ter uma produção sustentável. O setor também ajudou a indústria, que registrou um crescimento de 3% no primeiro trimestre, em comparação com o mesmo período de 2020. Uma alta influenciada principalmente pela fabricação de máquinas e equipamentos. Boa parte dessa produção pode ter relação com a demanda criada pela alta da agropecuária. O setor pode colaborar ainda mais com a retomada econômica nos próximos meses. Na relação das indústrias, ela já começa a ser positiva, isso já é um sinal da retomada de produção, justamente porque essas indústrias elas tinham já essa produção já estocada, por causa da retração da economia naquele momento que estava fechado, né, com as restrições. Então, houve esse impulsionamento. Isso é um bom sinal, porque a indústria, nós sabemos que a indústria ela é o grande pilar do emprego, então ela emprega muito mais quando ela tem uma retomada. No setor externo, as exportações tiveram um crescimento de 3,7%, enquanto as importações de bens e serviços cresceram 11,6%. Isso em relação ao quarto trimestre de 2020. Entre as exportações de bens, aqueles setores que mais contribuíram para o resultado positivo foram produtos alimentícios e veículos automotores. Elas tiveram um incremento de um crescimento de 3,7%. As importações ainda continuam crescendo também 11,6%. Isso é um bom sinal também por causa que nós temos a questão desde dos anos 90 que nós começamos com a globalização, então isso significa que muitos componentes, muitos insumos da indústria e mesmo do setor de serviços, eles são oriundos do exterior. Então significa que também o aumento da importação também é uma reposição do mercado local. Isso também significa que a economia está se recuperando. Segundo o Ministério da Economia, todos os setores registraram crescimento nas vendas para o exterior no mês de maio. Com o início da safra de grãos, as exportações agropecuárias tiveram um crescimento de 43,4% em relação ao mesmo período do ano passado. Um outro setor importante na economia que também mostra sinais de recuperação é o de serviços, que cresceu 0,4% em relação ao último trimestre de 2020. Destaque para o transporte e comércio, áreas que foram fortemente afetadas pela pandemia. Esses números ajudaram o país a registrar o melhor saldo na balança comercial da história para o mês de maio. Só no mês passado, o país exportou 9 bilhões de dólares a mais que importou. Em abril, o governo elevou para 89,4 bilhões de dólares a previsão de superávit da balança comercial. A melhora na economia reflete também na Bolsa de Valores, que bateu recorde, e o dólar caiu para o menor nível desde dezembro. No dia do anúncio do PIB, o dólar comercial ficou em R$ 5,14. Com esses resultados, a economia volta a crescer e o PIB retoma o patamar do período pré-pandemia, último trimestre de 2019. Os especialistas acreditam que a retomada econômica será ainda melhor com o avanço da vacinação, que já é uma realidade aqui no Brasil. Em maio, o governo elevou a previsão do PIB para 3,5% em 2021. Alguns estados já estão bem alavancados sobre essa questão da vacinação. Isso é um precursor para nós na nossa avaliação. Por quê? Quanto mais a população se torna imune ou com menos reflexos de agravamento do setor hospitalar, significa que nós teremos menos restrições,
Havendo menos restrições do isolamento social, isso significa que mais tempo das atividades, as atividades econômicas estando abertas e, com isso, voltando quase que uma normalidade.